E aí, pessoal, bom dia a todos que estão aí do outro lado, nesse dia ensolarado. Vamos lá, e obrigada pela presença de todos. Bom, o nosso objetivo aqui é trocarmos algumas ideias sobre como a pandemia impactou e impulsionou algumas ações do setor de marketing, mais especificamente a parte de eventos e treinamentos. Todo mundo sabe que de uma hora para outra, em março do ano passado, todos tivemos que enfrentar uma nova realidade. Pandemia, quarentena, incertezas. E o que fazer com aquele planejamento de marketing lindão que a gente havia preparado? Todo mundo passou por isso, né? Eu acho que nunca os profissionais de marketing haviam sido testados, assim, colocados tanto à prova como a gente foi nesse período. Realmente a gente teve que provar que somos seres super criativos, não é? E nossa convidada de hoje vai falar um pouquinho sobre esses desafios e muito mais do que isso, como que eles conseguiram sair do outro lado e gerar resultados super positivos em meio a esse cenário tão conturbado. Então, para iniciar esse nosso bate-papo, sem mais delongas aí, vou apresentar nossos painelistas. Começando pela Fernanda Chaves Silva, que ela é líder de marketing da Mapei, no Brasil. Fê, com você. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Newton. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo o convite, né? De estar participando, batendo esse papo. Acho super válido a gente trocar experiência, é uma forma da gente aprender, se desenvolver, se evoluir através da experiência do outro. Estou sempre de olho nesses eventos e está sendo gratificante estar aqui do outro lado como participante. Como a Vanessa falou, eu sou Fernanda, sou coordenadora da empresa Mapei Brasil. A Mapei é uma multinacional italiana com mais de 80 anos de atuação na produção de produtos químicos para construção civil. Aqui no Brasil, nós estamos desde 2014 oferecendo soluções para a instalação de pisos resilientes, como preparação de base, barreira de vapor, adesivos. Temos também em nossa oferta uma linha ampla de impermeabilizantes, com alto diferencial tecnológico e desempenho. E parte da nossa característica de atuação é estar próximos dos nossos parceiros, profissionais do segmento, com uma atuação muito forte no suporte técnico, em programas de treinamento. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a Log, né, me ajudou muito nesse processo, principalmente nesse suporte que a gente oferece para os nossos parceiros. Em termos de números, só para finalizar, a Mapei está presente em 57 países, com 90 subsidiárias e com 88 plantas fabris em todo o mundo. Uau, muito bom, muito bom. Eu adorei o log, eu nunca tinha escutado isso, assim, É íntima. eu vou adotar isso, não é, Newton? Eu adorei isso. Muito obrigada, Fê. Vamos passar para o Newton. Newton Medeiros é meu, puxa, colega que embarca nessas loucuras comigo, a parte da razão, a parte técnica aí, nosso Solution Consultant da LogMe. Newton, com você. Primeiro, bom dia, Vanessa, bom dia, Fernanda, um prazer estar com vocês aqui. Eu sou consultor de soluções para a América Latina aqui da LogMe, né? A LogMe, para todo mundo conhecer um pouquinho, né? A LogMe hoje é a principal empresa hoje que fornece ferramentas, insumos para trabalhar, como a Fernanda falou, vencer esses desafios, né? Como a gente faz para encurtar as distâncias, né, hoje dentro desse novo mundo, desse novo normal que a gente tem. Então, a gente hoje é uma multinacional com a sede em Boston, a gente fornece as principais ferramentas para trabalho remoto, para trabalhar de qualquer lugar do mundo que você esteja. E quando a gente fala para eventos, a gente tem a principal ferramenta hoje para eventos online, né, e eventos híbridos, que a gente vai falar um pouquinho hoje também aqui, né, que é o GoToWebinar, que é essa mesma ferramenta que a gente está utilizando aqui hoje, a gente consegue criar uma jornada do cliente do início até o final daquele evento e daquele treinamento, enfim, do que a gente precisar fornecer para os nossos clientes. Então, a gente facilita muito hoje a vida da Fernanda, né, então, Vanessa, fica à vontade. Muito bem, obrigada, Nilton. Obrigada. Vamos começar aqui. Eu tenho uma pergunta para a Fernanda. A gente sabe, né, lá em março de 2020, como a gente já falou, todos tivemos que nos adaptar a uma nova maneira de trabalho, uma nova realidade. Muito mais do que mudar o local de trabalho, também tivemos que mudar a forma pela qual a gente se comunicava com o time, com os parceiros de negócios, enfim, a forma de trabalhar. Eu queria que você contasse um pouquinho
como que tudo isso impactou no seu dia a dia lá no marketing da Mapei, na estratégia da Mapei, e como que você, né, o que vocês fizeram, enfim, para se adaptar a essa mudança, quais foram as estratégias, conta um pouquinho para a gente. Ok. Como a gente faz parte de uma organização multinacional e nós temos muita interface com esses departamentos corporativos, o uso de uma ferramenta para call já é uma realidade muito grande para nós. A gente está o tempo todo tendo algumas reuniões, né? Não dá para ficar se deslocando para a Itália o tempo todo. Então, a gente já internamente já tinha um pouco dessa cultura de utilizar ferramentas para reuniões, para meetings, mas isso interno, não para cliente especificamente. Até no bate-papo que eu tive com vocês, eu comentei que há um tempo atrás, né, há 2 anos atrás, você sugerir para um cliente, para um parceiro, para um evento que você ia fazer, mudar o formato, olha, infelizmente eu não vou conseguir me deslocar até aí, ou seria melhor a gente fazer num formato digital, a percepção, o aceite seria bem ruim, né? A ideia de que isso não funcionaria, não teria a mesma qualidade, ou que, sei lá, uma postura ruim do fornecedor, do parceiro, de não estar querendo se deslocar. Então, a gente também não utilizava essas soluções em função muito da percepção, do preconceito que existia entre todos esses relacionamentos que nós tínhamos. Então, quando começou a questão da pandemia, um desafio muito grande para nós foi exatamente manter esse contato próximo com esses profissionais do segmento, com os nossos parceiros, de uma forma digital, né? Porque nós sempre estivemos próximos, como eu falei, a gente tem esse suporte, esse programa extensivo de treinamento, e a gente precisava continuar, principalmente nesse momento, onde as oportunidades estavam mais escassas e onde a gente precisava atuar como um impulsionador do nosso cliente. Então, o que nós fizemos assim no primeiro momento? A gente foi para as lives, né? A gente foi para a ferramenta que nós tínhamos, conseguimos aproveitar o melhor momento, porque acredito que no nosso segmento, pelo menos, nós fomos um dos primeiros a utilizar esse formato. E, em paralelo, a gente foi buscando soluções, ferramentas, pesquisando o que estava acontecendo, de que forma a gente poderia proporcionar esse mesmo suporte, essas mesmas ferramentas, esses mesmos programas que a gente tinha, principalmente relacionado a treinamento. E uma preocupação que a gente teve desde o início era fazer isso de uma forma que fosse uma boa experiência para o usuário. Então, nós não pegamos a primeira ferramenta, nem a ferramenta que nós usamos internamente, porque nós sabíamos que ela não era para esse foco. Então, haveria uma série de limitações e nós não queríamos dar esse passo com esses poréns, assim. Entendo, entendo. Mas aí eu vou passar para o Newton. Newton, então, falando um pouquinho mais do GoToWebinar, quais essas funcionalidades? Eu acho que a pergunta é para vocês dois, né? Quais funcionalidades do GoToWebinar que você estava sentindo falta e o que mais te agradou, Fê? Aí, o que você precisava efetivamente nesse momento para, né, enfim, conectar as pessoas, continuar os treinamentos de uma forma online, mas que não tivesse uma perda grande ali de toda a absorção daquele conteúdo. Então, quais são esses itens aí do GoToWebinar que você estava sentindo? Desculpa. Nós fizemos várias pesquisas, várias ferramentas, e nós chegamos a LogMeIn através da Itália, né, que é a nossa matriz. O bom de você estar numa empresa, né, num grupo muito bem estruturado, é que você consegue aproveitar esses passos rápidos que eles conseguem dar. Então, o que a gente fez? Vamos entender o que a matriz está fazendo, como ela está se organizando. E a Itália estava usando essa solução, estava usando a ferramenta de vocês. Então, foi aí que eu cheguei no Newton, a gente conversou e, assim, deu o match perfeito, porque tudo que nós precisávamos, a ferramenta iria suprir ali, numa questão de organização, numa questão de ter esses contatos, porque, como eu falei, a gente tinha uma ferramenta interna, mas essa coisa de você poder fazer a inscrição, ter o contato das pessoas, saber quanto tempo as pessoas participaram do treinamento, qual foi o nível de atenção, para você calibrar ali o seu novo formato, porque é um desafio muito grande você fazer um treinamento online e prender a atenção das pessoas, proporcionar o mesmo nível de interatividade, né? Então, uma ferramenta focada para isso, ela proporciona isso. Então, ela tinha uma série de funcionalidades ali
que permitiria que a gente oferecesse uma experiência interessante, né, uma experiência adequada para o nosso ouvinte, para o nosso participante do nosso evento, e para o nosso lado também essa captação de lead para que a gente pudesse trabalhar isso dentro das nossas estratégias aqui. A nossa equipe comercial, ela sempre trabalhou com prospecção, óbvio, mas houve um foco maior nesse momento, né? E a gente precisava apoiar a equipe comercial. Então, a ferramenta de webinar, ela atua dessa forma também, porque você está oferecendo um conteúdo relevante, um conteúdo rico, você atrai esse público que você quer interagir, que você quer se relacionar. Então, ele é uma ferramenta super importante dentro da nossa estratégia de inbound marketing, que é a atração de leads e conversão de leads, atrelado a outras atividades que a gente faz aqui dentro, outras ferramentas de automação, para a gente poder nutrir esse lead, levar, fazer com que ele caminhe ali dentro do funil de vendas, até que ele, de fato, se torne uma oportunidade para nós. Então, a ferramenta, a atividade de webinar para a gente acabou vindo como para suprir uma necessidade, porque nós não fazíamos isso antes, e nós visualizamos uma série de outras oportunidades, né? Maior alcance, eu já não tenho uma limitação geográfica, eu tenho um custo muito mais reduzido, eu tenho um controle muito maior dessa participação. Eu também me fortaleço oferecendo para a minha cadeia de relacionamento ali um conteúdo rico, eu trago mais autoridade para a minha empresa, eu me proporciono com mais credibilidade, então as pessoas passam a enxergar mais valor no serviço e no produto que eu estou oferecendo. Sim, sim, porque sem dúvida nenhuma, assim, o que a gente fazia antes no presencial tinha suas limitações. Tinha também os seus benefícios do contato no olho ali, de a gente ter a troca naquele momento, você vê a reação quando você está fazendo uma apresentação. Por outro lado, como você falou, a abrangência muito maior no online. E a gente consegue atingir um número maior de pessoas, você consegue gravar aquilo também e depois trabalhar esse conteúdo de outra forma, o conteúdo está lá. Então, tem uma série de benefícios, mas a parte que você falou de geração de leads, eu acho que todos nós, com a pandemia, a gente acabou, nós da área de marketing e vendas principalmente, a gente acabou vendo outras formas de gerar oportunidades. Pegar o limão e fazer uma limonada. Tudo bem, esse é o nosso cenário agora. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais criativa, ativa até, né? Eu acho que isso vocês fizeram muito bem, muito bem. Toda essa estratégia, como ela foi amarrada. Eu queria que o Newton contasse um pouquinho. Fê, você explicou brilhantemente ali quais são as funcionalidades do GoToWebinar que você realmente tirou proveito, né? E, Newton, eu queria que você aí entrasse um pouquinho na qualidade, aí no detalhe, quando a gente fala de controlar a audiência, o que está acontecendo do outro lado, porque esse é o maior desafio das pessoas, eu não estou vendo ninguém, né? Então, como que o GoToWebinar pode fazer isso para quem está organizando ali o evento, o treinamento? Não, legal, legal. Inclusive, nesse processo todo que a Fernanda comentou com a Fernanda me desafiou muito, viu, Vanessa? Ela me desafiou muito, porque ela queria trazer para o evento online, né, uma experiência ainda melhor do que ela tinha quando ela fazia presencialmente. Né? E foi nesse processo, né, que a gente começou a mostrar para ela como que o GoToWebinar consegue, desde o início, quando a gente vai criar o invite, né, o convite que a gente vai fazer para o nosso público-alvo, a gente já começa a pensar como a gente vai chegar naquele alvo. Né? Então, a gente cria aquele convite, a gente pode configurar algumas questões, personalizar umas questões para aquele assunto, para aquele tópico específico, que ela já vai usar isso como base para ela. Né? Então, a gente explicou para ela usa muito bem isso. Então, hoje, ela pode direcionar o webinar para cada tipo de produto público que ela precisa hoje, com diferentes abordagens, né? Desde a hora que ela registra. Durante aquele evento online, né? Esse é um dos grandes desafios que quem começou a sair do presencial para vir aqui para o online, que a pessoa fala, como que agora eu vou ter certeza que o pessoal está comigo aqui, que está engajado, né? E como que eu confio nessa solução, né? Então, a gente, como ferramenta, a gente tem um algoritmo que a gente consegue
identificar quem está prestando mais atenção aqui durante a sua sessão. Tem algumas ferramentas de engajamento que você pode utilizar, e tem 4 ferramentas de engajamento muito bem importantes, né? Que são as perguntas e respostas, são as enquetes que a gente faz, a parte de survey, né, que a gente pode fazer. Então, você não precisa comprar uma ferramenta adicional para depois fazer alguma correlação com base de dados. Essa ferramenta ela já está embarcada junto no GoToWebinar, e vídeos também, né? E um dado importante aqui para quem está vendo a gente, hoje a ferramenta de perguntas e respostas que a gente tem aqui dentro da ferramenta do GoToWebinar, ela representa em torno de 90% das interações que você tem de engajamento dentro da sua sessão, né? Isso é bem importante, né? Tem gente ainda que não está atento a isso, mas é bem interessante quando você monta um evento desse, você tem uma equipe de apoio também por trás, né? Que está te auxiliando, vendo quem está perguntando, quem está interagindo, e você consegue se estar mais próximo com o seu público, com o seu Ô, público-alvo, Newton, tá? é aquela da acordada na plateia, né? Você faz uma pergunta. Peraí. Porque não, é um grande desafio. Quando você está num evento presencial, tá todo mundo sentadinho na sua frente, num treinamento, alguma coisa. Você até vê lá um ou outro no celular, mas faz parte do nosso dia a dia. No online, como que você vai ter certeza que realmente estão prestando atenção? Joga uma perguntinha, joga alguma coisa, joga uma. E é por aí que tem que ser. E lógico, isso eu estou falando durante o evento, porque no final você, com a ferramenta, a gente consegue medir a audiência, né? Que pontos ali teve uma audiência maior ou não, como que cada um se comportou. Isso Só um é. dado, Só um dado adicional, né? Depois do evento, né, criado alguns relatórios, né, que quem criou aquele evento ele pode ter acesso, que você pode identificar quais são as pessoas que mais aproveitaram aquele momento com você, e aqui, de repente, você vai precisar fazer uma nova abordagem ou fazer uma interação adicional, se for um treinamento, se for uma abordagem de produto. Pô, por que a minha mensagem não chegou de forma adequada naquelas pessoas que não tiveram tanta atenção, né? Então, são algumas ferramentas que a gente consegue, desde o início do web, desde a inscrição, durante o evento e o pós-evento, que é muito importante, principalmente para a Fernanda, né? O pós-evento tem muitos dados aí, até queria que ela comentasse um pouco como que ela trabalha esses dados pós-evento, né? Antes de entrar nessa questão do pós-evento, eu queria comentar uma coisa que eu acho bem relevante. Assim, o mercado, antes da pandemia, nós tínhamos os nossos treinamentos que nós oferecemos para os nossos parceiros, e aí a gente conta muito com o suporte dos nossos distribuidores, enfim, dos nossos clientes diretos, porque eles detêm muito desses contatos, né, dos profissionais, dos aplicadores, das revendas, para a gente poder trazer o nosso conteúdo até esse público. Então, a gente dependia um pouco dessa cadeia e também de outros influenciadores, que seriam associações, que também promovem alguns eventos dentro do público que a gente quer se relacionar e a gente acaba patrocinando, participando. O mercado como um todo de evento, eu notei, assim, particularmente, que houve uma demora um pouco da resposta, porque no início da pandemia, todo mundo estava com uma percepção de que aquilo iria durar 3 meses. E mesmo assim, a gente já entendia que era tempo demais, né? Ninguém imaginava que isso ia demorar tanto tempo assim. E como o evento em si, ele envolve muito custo, você tem contratos, você tem um espaço, você tem um deslocamento das pessoas. Então, você tomar uma decisão de transformar esse formato para algo totalmente novo, que ainda existia esse preconceito muito latente das pessoas, era de fato arriscado. Então, como houve essa demora, a gente resolveu fazer os nossos próprios eventos, em parceria com os nossos clientes, e a ferramenta nos possibilitou isso. Então, assim, a gente pegou lá o nosso principal distribuidor, o que tem mais contatos, ou que também estava a fim de fazer um trabalho assim, e vamos chamar os contatos que a gente tem, vamos fazer um evento personalizado, fechado. Então, você tem a oportunidade de fazer um evento aberto, um evento fechado, um evento personalizado, um evento dirigido. Então, isso fez também com que o poder estivesse um pouco mais na nossa mão, né? A gente não... É óbvio que eu acho que as coisas vão continuar, elas se complementam, tá? O evento presencial, ainda mais no nosso segmento que a gente vende um produto técnico, o treinamento prático tem uma importância muito grande para a gente, faz uma diferença muito grande a pessoa tocar, ter aquela experiência, né, real ali com o produto, isso converte, você está trabalhando todos
as questões sensoriais ali do participante. Mas trazer esse híbrido, melhorar um pouco essa interatividade, trabalhar essas duas frentes, faz com que o nosso alcance aumente muito, assim. E falando agora, entrando na questão que o Newton está falando sobre o pós-evento, né? É aquilo que eu falei, a gente trabalha hoje dentro do marketing digital a qualificação do lead, atrair leads mais qualificados, ainda mais no caso da Mapei, em que a gente atua no B2B. Então, a gente precisa de ferramentas de estratégia, de automação de marketing, de estratégias de atração, né, de embalde marketing, para atrair esse cliente potencial e ferramentas que nos ajudem a qualificar esse universo de conversões que a gente tem, a gente conseguir identificar quem são as reais oportunidades e passar isso para o time comercial desenvolver. Então, até isso que o Newton estava falando sobre você saber quem está mais ativo ali no que você está apresentando, isso pode entrar como uma regra de scoring de leading, por exemplo. Né? Se a pessoa assistiu 90%, ela teve 90% de atenção, ou seja, ela não minimizou a minha tela, ela não estava acessando o e-mail dela, acessando uma outra plataforma enquanto ela estava no treinamento, que é isso que esse algoritmo faz, que o Newton estava comentando. Então, eu consigo saber que já é um lead muito mais interessado, talvez ele esteja num estágio, num momento de ser atraído, contactado, em que a chance de eu ter uma resposta positiva é muito maior. E a questão dos dados, né, das conversões, que são essas informações, é o nome, o e-mail, eu consigo colocar essas pessoas dentro de outras campanhas, ou seja, eu consigo continuar nutrindo esse lead, mantendo esse contato. Como eu falei, hoje aqui a gente trabalha com outras ferramentas que nos ajudam nessa automação e faz com que esse lead vá evoluindo nesse funil de vendas, até que eu entendo qual é o melhor momento que ele está, para eu fazer o trabalho mesmo de contato e conversão e que ele se torne um cliente, que é o objetivo final nosso. Né? Sim, com certeza, né? Nosso objetivo é sempre apoiar vendas, suportar vendas, gerar resultado de todo mundo. Não adianta que seja um setor, não importa o quê. Eu tenho uma observação a fazer que eu esqueci de fazer no começo. Quem quiser colocar alguma pergunta, alguma coisa, coloque no chat que a gente vai olhando. Tem lá a parte que é perguntas ali, vai colocando ali, a gente vai olhando e vai respondendo. Como eu não havia falado nisso, chegou uma pergunta no meu WhatsApp. Então, e é justamente do que você, sem saber, acabou falando um pouquinho, Fê, mas eu vou pedir para o Newton dar um aprofundamento um pouquinho mais técnico, que a Newton me perguntaram assim, como que a plataforma sabe se eu estou prestando mais ou menos atenção, né? Que é isso? Que mágica é essa? E a Fê falou um pouquinho de minimizar a tela, enfim, esse tipo de coisa que a ferramenta pega. Mas, Newton, vou deixar com você aí. Não, tranquilo. Realmente é isso, tá? A gente tem um algoritmo na ferramenta que uma das componentes desse algoritmo é se você está com a tela do webinar ativa. Mas ele é composto por outros inputs, né? Se você fez alguma pergunta, se você interagiu, se você respondeu às enquetes que foram colocadas, se você fez o download de algum documento que a gente disponibilizou na plataforma. Então, são essas informações combinadas, né, que ele vai colocando um score para cada um dos participantes. E com isso, no final daquele evento, você vai conseguir entender se realmente aquela pessoa estava com você ali naquele evento ou não, tá? E além disso, eu queria até complementar aqui uma informação que eu acho válida, né? Como que eu falei que a Fernanda ela me desafiou, e ela me desafia direto, né? Como uma cliente, uma boa cliente, né? Ela sempre desafia a gente, né? Um tempo atrás ela me falou, Nilton, ó, foi legal a utilização, só que agora a gente precisa fazer algumas demonstrações com um pouquinho mais de abrangência. Eu preciso usar o YouTube, né? Aí eu falei, como que eu vou fazer isso, né? Só que a nossa ferramenta ela já está preparada para fazer isso. Então, você pode utilizar o webinar, a nossa ferramenta, para fazer toda essa parte que a gente fala, fazer o engajamento. E ainda, se você tiver um canal no YouTube que você utiliza para fazer alguma live, você pode estar utilizando de forma simultânea isso. Então, você começa a fazer o streaming de duas formas simultâneas. E acho que a Fernanda até já fez isso, né, Fer? E acabou sendo uma experiência bem legal, né?
Sim, a gente fez internamente, né, primeiro um teste, estamos nos estruturando para fazer um treinamento aberto com a aplicação. Você até participou, acho, um pedacinho do treinamento. E, recentemente, eu já mandei uma nova solicitação, porque como os conteúdos de webinar, eles são reutilizáveis, né, porque eles são gravados ali, você pode editar, complementar isso na sua estratégia de conteúdo de outras redes sociais, internet. A gente também agora tem a opção de canal, né? Isso já tem dentro da ferramenta, que é você montar um canal de vídeos e levar isso para o seu parceiro. Nós fizemos isso no início, levando outros conteúdos, além do que a gente vende, além dos nossos produtos técnicos. Então, nós pegamos os nossos profissionais com as expertises, né, de cada um, fizemos treinamentos sobre técnicas de vendas, como realizar um treinamento online, falamos um pouco sobre sustentabilidade, que é uma informação bem relevante dentro do nosso segmento e onde nós temos expertos, né, dentro da nossa equipe para falar. Então, já tem essa opção de canal, mas agora eu já pedi para o Newton que isso se transforme numa experiência de aula à distância mesmo, um AD, e a gente está trabalhando nisso. Espero que a gente consiga fazer mais melhorias aí, mas o interessante desse tipo de ferramenta é que ela é algo vivo, né? Isso é o mais legal, assim, o tempo todo você pode encontrar novas funcionalidades, você pode transformar, melhorar. A própria ferramenta, até sem a nossa solicitação, ela já traz algumas melhorias aí que o Newton está sempre compartilhando comigo. Olha, agora dá para fazer isso, agora dá para você controlar o acesso, dá para você bloquear algum tipo de domínio, né? Porque a gente sabe que às vezes tem a participação de concorrência dentro de alguns eventos. Então, assim, são várias ferramentas que te dão cada vez mais controle daquilo que você está fazendo, e isso é bastante confortável para quem está aqui do outro lado. Uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho super legal, é que a ferramenta é super fácil de usar, né? Então, eu estou aqui na minha casa, eu participo de todos os eventos na parte do backstage, né? Ali, dando suporte, trabalhando ali dentro do chat, vendo o acesso. Eu tenho o técnico, né, que faz a apresentação, que está num outro local. E às vezes a gente tem participação, como aqui, de convidados ou até do nosso time comercial também. Então, é muito importante que a ferramenta seja fácil de utilizar, porque a gente ainda tem o desafio de treinar as pessoas, né? A capacidade digital delas para elas utilizarem essa ferramenta e, como telespectador, também estar dentro dessa ferramenta e conseguir usufruir aí de todos os mecanismos de interação. Então, isso também foi um ponto muito importante para a gente optar pela solução do GoToWebinar. Eu acho que assim, Fê, a ferramenta é fácil, para a gente que é de marketing tem que ser fácil, acessível. O que não controlamos é a internet. Então, por exemplo, neste momento, eu suponho que o meu colega caiu. E faz parte, né? Eu acho que isso faz parte de daqui a pouco ele vai. Aí falei, Nilton, eu estava falando assim, a ferramenta é fácil, super amigável, o que a gente não controla é a internet, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Mas Ô, você sabe, Vanessa, que isso também é uma coisa que, como está todo mundo vivendo isso, não é? Todo mundo tem uma, como que eu posso dizer assim, as pessoas entendem essas situações. Às vezes você está num treinamento, a criança chora, quem é mãe, ou tem um problema de internet, às vezes até o celular toca, algum outro problema técnico. E é bacana que todo mundo entende isso, né? Todo mundo está passando por isso, então todo mundo tem a paciência de saber que algumas coisas acontecem. Eu acho que isso rende aí mais uma hora de conversa, mas é um tópico que eu gosto bastante. Eu acho que essa pandemia, todo esse novo cenário, fez com que a gente ficasse muito mais humano. Então, eu lembro, eu sou uma pessoa que estou adaptada e acostumada a trabalhar remotamente, pelo menos umas 2 vezes por semana antes eu ficava de casa. Mas era um ficar de casa diferente. Eu jamais estaria de camiseta, eu jamais estaria, né? Eu prepararia o cenário todo, avisaria minhas filhas, olha, estou trabalhando tudo. Quando veio tudo isso, toda essa loucura, eu acho que a gente relaxou, ficou muito mais humano, normal, cachorro, criança, né? Criança logo naquele comecinho, tendo aula em casa. O Newton é um paizão que tem um filho pequenininho, volta e meia ele entra, né? O pequeno entra ali para jogar futebol e é legal, e é gostoso. Eu acho que todos nós ficamos muito mais humanos, né? Nisso tudo, então é super importante.
muito importante. Ô Fê, eu queria saber um pouquinho do cenário de vocês. Então, a gente está agora num momento que algumas empresas estão voltando, outras já voltaram, outras estão num formato híbrido, voltaram em partes. Eu entendo que o business de vocês faz com que vocês precisem de atuações mais presenciais. Então, o que está acontecendo agora com vocês na parte de treinamentos, essas questões? Como que você vê também um futuro próximo, se já não um futuro, uma atualidade, né? Então, é híbrido, não é? Você acha que, de alguma forma, os benefícios que você adquiriu com o online, que é a abrangência maior, aquela série de coisas você vai manter, você vai trazer. Então, fala um pouquinho para a gente conhecer como que está aí a cabecinha de vocês em termos dessa estratégia. Uhum. Falando primeiro sobre marketing digital, né? O marketing digital é uma realidade e não tem como a gente caminhar para trás, assim. Na verdade, todo mundo tem uma rede social, todo mundo tem um site, todo mundo faz ações digitais. O que nós estamos fazendo agora é trabalhar de uma maneira inteligente, de uma maneira que a gente consiga, de fato, extrair valor dessa atividade. Por isso que essas ferramentas nos apoiam nisso, né? Ferramentas de automação, que faz com que você tenha uma escalabilidade dentro de marketing muito maior, você consegue manter uma comunicação por estágio de funil desse lead, né, nutrir de uma maneira assertiva, segmentada. O webinar, como eu falei, ele faz parte da nossa estratégia de embalde marketing de conteúdo de atração, e isso não vai mudar, vai continuar. Em relação aos nossos treinamentos, a gente vende um produto técnico, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, um compromisso com o nosso cliente de ajudar ele a vender, a fazer o seu negócio, de ensiná-lo, né, a trabalhar com isso, a vender o nosso produto. Para o usuário, para o aplicador, a capacitação técnica, né, melhorar a mão de obra dele, a gente sabe que isso é uma carência no Brasil, mão de obra, capacitação técnica. Então, esse é um compromisso que a gente tem com o desenvolvimento do segmento mesmo, e de fato, nos posicionarmos como a empresa que está ali apoiando, desenvolvendo, sendo essa referência técnica. Então, o treinamento presencial, ele não vai deixar de existir, né? Inclusive, a gente está retomando, já estamos retomando essas atividades com todo o cuidado, seguindo todos os protocolos, fizemos vídeo de segurança para passar, reduzimos participação, a gente tem um centro técnico, né? Para vocês terem ideia do quanto essa atividade é realmente muito relevante para nós. Mas eu acredito sim nas duas soluções acontecendo de forma simultânea e também de forma integrada, que seriam os formatos híbridos, né? Se a gente pensar até em eventos mesmo no geral, isso já era uma realidade, né? Quantas vezes a gente vai numa feira que você precisa baixar um aplicativo para poder interagir com um totem, para você poder participar de um sorteio, para você participar de um quiz, para você fazer a sua inscrição, para você ter acesso a um outro conteúdo, baixar um e-book, baixar um folder. Então, essas soluções elas já estavam acontecendo, né, de forma integrada às realidades aumentadas também. Eu acho que o mundo, né, a digitalização, a inovação, ela já existia, ela não aconteceu com a pandemia, que as pessoas têm essa percepção. Na verdade, houve uma aceleração, na minha opinião, né? Então, até quando a gente fala assim do mercado mais de entretenimento, né, de shows, sempre o foco está muito voltado hoje para a experiência. Então, a tecnologia ela soma muito em relação a isso. Então, hoje o nosso objetivo é manter sim o webinar e outras soluções relacionadas a essa questão digital, principalmente focado principalmente suportando essa nossa estratégia de embalde marketing. Os treinamentos permanecem, mas a gente enriquecendo essa experiência com essas novas soluções. Eu vou dar um exemplo aqui para não me alongar, eu falo muito. Não, pode falar, você tá muito proveitoso, fica à vontade. Uma coisa assim muito legal que a gente estava conversando um pouquinho antes da pandemia acontecer, né? Que é essa coisa da captação de contatos. Então, os nossos treinamentos presenciais, a gente entregava uma folha, uma ficha
para os participantes, onde eles colocavam ali os seus dados pessoais, nome, e-mail, o perfil, e a gente digitalizava essa ficha para que esses contatos pudessem entrar nos nossos mails, fazer parte das campanhas de comunicação e a gente manter esse contato com esse público. E nós já estávamos pensando numa solução, usar um QR Code para a pessoa acessar, fazer fazer essa inscrição dela, deixar esses dados de uma maneira digital, e havia muito assim, será que todo mundo tem o app? Será que todo mundo vai conseguir mexer? Então, assim, isso acabou, né? A gente já viu que está todo mundo aqui. Isso é uma realidade para todo mundo. A internet ela é muito democrática. Então, com orçamentos mais enxutos, com orçamentos maiores, você consegue trabalhar e você consegue extrair, de fato, oportunidade e valor dessas soluções. Inclusive, as soluções de vocês é super acessível, né? Legal. Vai, Vai lá, Nilton, vai. Vânia, desculpa, te Não, interrompi. eu ia só, imagina, eu ia só complementar e falar que é bem o que você falou, Fê, assim, a gente já fazia muitas coisas, algumas a gente até postergava, tá, depois eu vou ver isso e vamos lá na ficha, preencher o cadastro à mão, mas o importante é que, assim, algumas implementações, algumas novas ações que a gente trouxe de uma maneira geral para o nosso dia a dia, elas vão ficar. Ok, e é isso que a gente quer mesmo, sempre aperfeiçoando, sempre adaptando, e eu acho que hoje em dia, antes a gente ia num evento, num treinamento, ok, estou ali. A gente sabia que aquilo poderia ser gravado, enfim, para um outro momento. Hoje em dia, não, a gente tem a opção de, ok, eu vou para aquela aula, vou para aquele curso, ou vou presencial ou não, e escolher até as escolas, de maneira geral. Eu vejo escolas das minhas filhas voltaram presencial, a minha pequena machucou o pé, ela optou por ficar em casa, porque também está acontecendo a aula online. Não tem ninguém, só minha filha ali, mas ela tem Porque essa a escola possibilidade. se estruturou, né? Ela foi obrigada a se Exato, estruturar. Então, agora isso é exato. possível Nos para todo tempos, mundo. ia de muleta para a escola, né? Hoje não. Então, assim, isso é muito legal. Então, trazer isso, né, para a nossa realidade é um grande ganho. Né? É só vocês Eu comentarem. acho que foi muito bem colocado por vocês duas. Eu acho que a palavra é democratização, né? O que acontece quando a gente tinha os eventos presenciais, né? Muitas vezes a gente tinha que elencar 2 ou 3 executivos para poderem ir para um evento, porque era custoso, né? Passagem aérea, inscrição no evento. Agora não. Agora você pode trazer a mesma qualidade de um evento grande que a gente tinha antigamente, né? E agora é real para o mundo online, onde você consegue colocar muito mais pessoas nesse mesmo evento. Eu consigo dar acesso para as pessoas, né, com as ferramentas e com alta qualidade. A gente está vendo aqui nesse evento que a gente está fazendo aqui agora, a gente tem qualidade em HD, né? Então a gente tem uma experiência muito boa, totalmente estável. E além disso, eu queria trazer uma novidade até para a Fernanda aqui, tá? A gente está lançando agora uma funcionalidade nova que é para a gente criar virtuais eventos dentro do GoToWebinar. Então você vai criar um evento do GoToWebinar e vai poder criar pequenas salas para você discutir diferentes assuntos. Então, a gente está lançando agora, no próximo mês, aqui para todo o mercado, essa nova funcionalidade que você faz uma feira dentro do GoToWebinar. Hoje eu quero ter um speaker diferente para falar de cada assunto dentro da solução. Né? O GoToWebinar já está preparado para isso. Então, você vai possibilitar que aquela pessoa faça a inscrição em 1 ou 2 palestras diferentes dentro do mesmo evento. Então, isso vai ajudar bastante. Nem eu sabia disso, Newton. Isso é legal. Então, é quando você quebra em sessões lá o evento. Então, por exemplo, eu vou ter no mesmo horário diferentes painéis e você elenca qual é a sua grade. Isso é legal. Exatamente. E você consegue ter a mesma gestão hoje que você tem nesse webinar ao vivo que você tem. Né? Se a pessoa está com atenção devida, se ela está respondendo todos os dados que você tem desde a inscrição, você cria a jornada, né? Você deixa aquela pessoa confiar ainda mais no seu evento, né? E como que a Fernanda falou, eu acho que o mundo a gente não pode não vai voltar mais, né, do jeito que era, mas ele vai ser híbrido. Então você vai ter uma possibilidade de fazer um evento presencial com poucas pessoas e você vai transmitir ele para o Brasil todo, para o mundo todo, para o canal específico que você quer atender, né? Eu gostaria até de dar algumas dicas aqui para o pessoal que está embarcando nesse web, né? Nesse mundo novo do web, né?
A gente fez mais de 250 mil pesquisas de webinars efetuadas no mundo todo, e os melhores dias para você fazer webinar são de quarta e quinta-feira. E o horário que tem mais engajamento são às 10 horas da manhã. Coincidentemente, a gente está numa quarta-feira às 10 horas da manhã, né? Por que será, né? Por que será? Mas vamos lá, por que, Milton? Diga. Não, por quê? Porque, assim, deu a Não, pesquisa de quarta e quinta, às 10 é que horas. o que acontece? Geralmente, na segunda e na terça-feira, né, as pessoas geralmente têm reuniões executivas, têm reuniões de começo de semana, a divulgação ela acaba gerando esses registros para você fazer esse webinar, e a pessoa vai estar mais disponível porque ela vai ter planejado a semana para entrar naquele evento que você está fazendo, né? Além disso, para você mandar aquele lembretezinho do seu webinar que você vai estar fazendo, os melhores horários também é das 8 às 10 da manhã. Porque Quando você são os está se primeiros e-mails, planejando ali, né? exatamente, são os primeiros e-mails que vão chegar na caixa postal daqueles possíveis, seu possível público, né? Então, são algumas dicas. Diga, Eu acho diga. que tem uma coisa importante, a gente já conversou sobre isso, que é o tempo, antes, quando a gente falava só de um evento puramente presencial, o tempo para você engajar, divulgar aquilo era muito maior, porque a pessoa tinha que se locomover, a pessoa tinha que bloquear a agenda por um tempinho do trânsito, deslocamento, tudo. Hoje em dia, esse tempo encurtou muito, e até se você faz com muita antecedência o convite de um evento online, a pessoa esquece, se perde, por mais que coloque na agenda. Então, eu acho que esse também foi né, um diferencial muito grande. E foi algo que a gente que faz evento, a gente teve que se preparar também, entender o comportamento das pessoas, né? Hoje, a gente tem alguns indicadores que mostram que cerca de 20% das pessoas que participam do seu webinar, elas se registram no mesmo dia. Então, muitas vezes a gente acaba ficando ansioso. Poxa, o meu engajamento ainda não está muito grande. Poxa, será que eu me comuniquei da forma correta? Não, é que as pessoas acabam deixando para fazer isso na última semana, sobretudo no mesmo dia do webinar. Por isso que é Então, importante o reminder, né? Por isso que é é, importante o reminder frequente, né? Posso fazer um comentário sobre isso? claro. Só falando rápido, né, que é legal que a ferramenta de vocês tem essas automações de e-mail, de lembrete, de agradecimento, de envio de certificados depois do treinamento, isso é muito legal. E isso que você está falando é muito real, tanto que aqui, no início, né, a gente começava divulgando o webinar com 2 semanas, hoje a gente divulga ele dentro de 1 semana, dentro de 7 dias. E um dia antes e no dia do evento, a gente dispara e-mails. Olha, hoje, ou na hora até que começa, tem algumas situações que a gente faz isso. Estamos no ar, porque as inscrições, elas dobram, assim, no dia. É muito engraçado isso, assim. Então, não adianta você também trabalhar com uma agenda... você tem que calibrar isso, né, da questão da sua agenda e da sua divulgação, para os eventos não concorrerem, para as pessoas lembrarem mesmo, porque como ela não tem esse compromisso de se deslocar, ela fala, legal, vou participar, na semana, um dia antes eu faço a minha inscrição. Então, isso é bem, bem verdadeiro mesmo. E só uma coisa que eu queria falar, assim, para os profissionais, né, de marketing, tomar só um pouquinho de cuidado, porque essa coisa da gente... Tá tão fácil agora fazer um evento, fazer um treinamento, mas a gente continua com a preocupação da qualidade do conteúdo, né? A gente sabe, principalmente quando a gente falou das lives, houve aí um boom de lives e uma desvalorização também dessa ação em função de ter lives que você entrava e o conteúdo era, assim, uma qualidade muito ruim, isso descredibilizou um pouco essa atividade. Então, você que está querendo trazer, né, essa atividade para o dentro da sua estratégia, a preocupação com o conteúdo é muito, muito, muito relevante, né? De você realmente ocupar o tempo das pessoas, você conseguiu chamar atenção, ela parar para te ouvir, então passe um conteúdo que realmente faça aquele tempo dela valer a pena, para que ela participe novamente de um outro evento, quando você convidá-la novamente. Muito bem colocado, muito bem Tem colocado. uma... Ótimo, eu também achei. Parabéns, Fernanda. Bem colocado mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu não queria deixar de responder, que chegou aqui para a gente. Se a gente consegue gerenciar a audiência e o comportamento da nossa audiência durante esse evento que a gente está fazendo.
A resposta é sim, tá? A gente consegue, em 100% do tempo, entender o que está acontecendo aqui, quem está prestando atenção, quem está trocando de tela, por exemplo, né, durante a apresentação. Então, todos esses dados são em real time, tá, pessoal? Então, tem algumas perguntas chegando nesse sentido, eu só queria deixar Não, claro isso. e é E de até a forma muito experiência, né, simples. do participante, porque você consegue conversar Exato. particular, né, com ele. Então, isso acontece bastante com a gente. Ah, estou com um problema, não estou ouvindo, estou com áudio, e muitas vezes é um problema local do próprio participante, a gente consegue dar esse suporte sem ter que parar o evento, sem ter que causar um transtorno para as outras pessoas. Isso, e você vai direcionando o evento conforme. Porque tem pessoas que têm muita facilidade e colocam a pergunta lá no chat aberto, né? E ok. E tem outros que não, que querem mais alguma coisa mais direcionada, uma dúvida que ele até meio timidamente tem. Eu acho que essa possibilidade das pessoas se expressarem durante o evento, de você acompanhar, por isso que também é importante ter alguém. Apesar de ser fácil, por exemplo, eu não gosto de fazer essa gestão também da ferramenta quando eu estou apresentando, estou fazendo. Por quê? Porque eu sou um pouquinho estabanada, o Newton sabe. Então, o primeiro webinar que a gente fez, eu startei o broadcast meia hora antes. Eu fazer. Aprendi, né? Aprendi, mas eu falo, Newton, me ajuda, porque eu me sinto mais tranquila. Mas é muito fácil. A gente tem o painelzinho aqui de controle, eu estou vendo as perguntas, eu estou vendo quantos participantes estão lá, tudo. Então, isso é muito simples de fazer, mas quando a gente faz com um apoio também é bem mais tranquilo, né? Porque até eu acho que fica mais rico e fica mais fácil, né? Mas Van e Fer, eu queria trazer outro dado aqui que eu acho que é bem relevante e para trazer um dado importante para quem está vendo a gente, quem está pensando em fazer eventos, né? Muitas pessoas nos perguntam, poxa, mas eu acho que meu evento tem pouca gente, o pessoal não tem se engajado na minha visão, né? Mas a gente fez uma ampla pesquisa em cerca de 85 a quase 90% de todos os webinars que são feitos no mundo todo, a audiência é de até no máximo 250 pessoas, tá? Então a grande parte de webinars que são feitos e lives que são feitas no mercado corporativo é nessa média de público, tá? A grande parte é até 50, 60 pessoas. Então você tem que fazer eventos menores, de até uma hora de duração, né? Que você vai conseguir atingir o máximo de atenção daquelas pessoas, né? E além disso, pô, eu quero um evento grande para 1000 pessoas, esses eventos são mais raros, então são eventos que são mais amplos, né? Então, com outro tipo de comunicação, tá? Mas eu Se só não queria for trazer esse dado. uma live sertaneja, não tem jeito, é corporativo, vai. Tem lá as Exato, coisas, né? é para um público direcionado, é para o seu produto específico, né? Então, E a não fiquem frequência, ansiosos. né? E a frequência, Exato. é importante você manter uma frequência. Nós não tivemos um público enorme no primeiro evento que a gente fez, foi a frequência, as pessoas entenderem, já estarem acostumadas. Aqui a gente costuma a fazer sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, para imprimir ali que as pessoas já saibam, né? Elas já esperam aquele webinar da Mapei, elas já sabem o dia que acontece, elas já sabem o horário. Boa. Então você precisa ter frequência e assim você vai crescendo, como tudo todas as ações que a gente não começa de cima para baixo, né? A Exato, recorrência exato. que cria o hábito, né? O hábito, bom, eu sei que determinado dia tem conteúdo novo, isso é muito importante mesmo, foi bem pontuado, muito importante. Conforme aquilo que eu falei sobre a questão do conteúdo ser ok, ser bom, né, ser valorizado, porque as pessoas que participaram do seu, por exemplo, a gente vou até aproveitar para falar do nosso webinar que vai acontecer quinta-feira, Isso amanhã. aí, A gente tem um webinar, tá? A gente vai lá para as redes sociais da Mapei, a gente tem um webinar falando sobre planicidade e nivelamento para a instalação de todos os tipos de revestimento. Somos especialistas nesse tema, inclusive. muito bom. Mas Falar nisso, voltando. Fernanda, tá tendo uma repercussão tão boa que tem uma pergunta falando aqui para você. Ó, eu sei que não é o tema do assunto, né? Mas depois, por favor, me indica um produto para impermeabilizar uma laje, tá? Então, Ai, depois que você legal! A gente lá nas redes sociais, manda um direct, a gente tem uma equipe que vai te dar todo o suporte, e aí nós já enviamos também esse convite para o evento que tem amanhã. Mas o que eu estava falando, né, da questão de você ter um conteúdo legal. Então, assim, a pessoa que participou do seu primeiro webinar,
ela vai ter o interesse de participar de um ou outro, e assim você vai crescendo a sua audiência, ela vai direcionando, ó, participa desse evento porque realmente vale a pena. Eu fui lá e eu realmente aprendi coisas relevantes que me enriqueceram. Então, isso é uma coisa que vai crescendo, a sua frequência, a sua qualidade, a boa experiência que você proporciona, o conteúdo adequado, a divulgação adequada. Então, é uma série de coisas que vai te ajudar ali a ter um sucesso naquela atividade que você está se propondo a fazer. Com certeza, com certeza. Eu fiquei com uma curiosidade agora, sim. Então, vamos lá. Antes, né, num treinamento presencial, quantas pessoas você tinha em média? E hoje em dia, no online, quantas pessoas você tem em média? Ó, no nosso treinamento técnico, a gente tem uma limitação grande, né, pelo espaço e também pela questão da aplicação dos produtos. Então, lá, sem aplicação, dava para a gente ter até umas 20 pessoas de maneira confortável, com aplicação um pouquinho menos por conta da redução do espaço. Quando a gente faz num parceiro, depende muito do espaço que ele tem e da quantidade de pessoas que ele consegue atrair. Mas nunca passava muito de 30 pessoas. Um evento com mais de 30 pessoas era um evento, assim, de muito sucesso. Hoje a gente consegue, a gente já teve números de mais de 200 pessoas dentro de um webinar nosso, e hoje a gente consegue manter uma frequência entre 70 a 80 pessoas em cada, de 70 a 80 pessoas nas nossas transmissões. É um número bem legal. Muito bom, muito bom. E assim, vamos lá, tentando de olho no tempo aqui e já vendo algumas considerações finais. Newton, tem mais alguma pergunta que chegou, alguma coisa, ou a gente pode já ir caminhando para um final? Não, acho que a gente já pode. Eu acho que as principais É. questões aqui, que sobre a audiência, depois eu passo para a Fernanda essa pergunta específica aqui para ela, não tem problema nenhum, tá? Mas acho que a gente pode ir caminhando, sim. Quem está precisando impermeabilizar a laje lá, já Mapei Brasil, tá? Procura Mapei nas redes sociais. Mapei Brasil. muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, eu só tenho a agradecer muito a quem nos acompanhou aqui nessa hora. Muito obrigada. Quem quiser continuar, aí eu tiver alguma pergunta que queira que essa pergunta chegue para o Newton ou para a Fernanda, só responder lá no invitezinho do evento, que a gente faz essa pergunta chegar e depois encaminha para vocês a resposta. Fê, eu quero te agradecer imensamente por você ter topado participar aqui dessa nossa horinha, desse bate-papo, onde você gentilmente compartilhou toda a sua experiência, enfim, com o GoToWebinar, com esse novo cenário, você abriu informações muito importantes. Eu quero te agradecer muito sobre isso e te dou um espacinho aí para você fazer as suas considerações finais, agradecimentos. Eu que agradeço novamente o convite. Como eu falei, adoro participar desse tipo de ação, né, onde a gente pode se fortalecer, trocar experiências. Eu estou aprendendo também, para mim também é novo. Por isso que o Newton fala que eu exigi muito dele, porque eu ligava muito mesmo. O Newton me ajuda como eu faço isso, como eu faço aquilo. Mas o importante é a gente se atualizar, né? Uma coisa que eu não mencionei, a Mapei durante a pandemia, ela focou muito no desenvolvimento de digital skills nos funcionários. A gente teve muito treinamento interno para a nossa capacitação mesmo, para esse novo mundo. E então, assim, sempre que tiver um evento falando sobre isso, participem, isso é super legal, isso é super interessante, super importante para você como profissional, para levar novas soluções. Esse é o mundo, não vai mudar, e quem não se atualizar, não correr atrás, realmente vai ficar para trás. Então, do meu lado aqui, como empresa, eu só tenho a agradecer mesmo o convite e o suporte de vocês, que de fato a ferramenta tem nos auxiliado e impulsionado muito as nossas atividades aqui. Obrigada. Bom, que bom, é nós que agradecemos. Newton, você, meu parceiro aí, que embarca em várias loucuras comigo, Não, tranquilo. Foi um paciência em me prazer. treinar, suas palavras. Não, foi um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer a Fernanda, né, pelo esse tempo que ela investiu aqui com a gente. Além disso, Fernanda, continue nos desafiando, tá? Porque é super importante aqui para a gente, porque a gente também vai aprimorando aí as funcionalidades da ferramenta para atender o mercado de forma
que vocês precisam de fato, né, para a gente continuar encurtando essas distâncias com confiabilidade, com segurança, né, a gente acabou não citando, mas a ferramenta ela traz total segurança, você consegue colocar password, você consegue evitar que a concorrência entre no seu evento, que ele pode ser privado, então eu acho que esse é o recado. Continue nos desafiando que a gente vai continuar atendendo as expectativas de vocês aí, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que, enfim, chegamos aqui ao final. E como eu disse, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, estamos, enfim, à disposição, né? E encerramos por aqui, gente. Obrigada, obrigada pela audiência. Obrigada, Fernando e Newton. E até a próxima. Tchau, Fechado, pessoal. gente. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.